paz do Senhor Jesus a todos. Estava aqui meditando no livro de João, um texto bem conhecido, João 14, palavras de Jesus dizendo aos seus discípulos, aonde os seus discípulos já estavam sabendo o que em breve iria acontecer com Jesus. Então, nesse momento, os discípulos estavam com seus corações pressionados e com muitos temores, porque Jesus informou que Judas iria trair Jesus e Pedro também iria negar Jesus. E nesse momento aqui, Jesus ele conversa e ele dá uma palavra para os discípulos de conforto. Jesus aqui está sendo o terapeuta da alma, porque os discípulos estavam muito tristes com a partida de Jesus. Os discípulos estavam envergonhados com o que Jesus estava falando de Judas e o que Pedro iria falar. Mas observe que, envergonhado pelo egoísmo evidenciado e perguntando quem era o maior, eles estavam perplexos pela predição de que Judas iria o levar e trocá-lo por moedas, 30 moedas de prata. E angustiado diante de tudo o que enfrentaria. E nesse contexto aqui, Jesus ele começa a falar e ele se levanta. Ele começa a falar como um terapeuta, como aquele que sabe o que se passa no coração. Jesus, ele observa o semblante dos discípulos, Jesus observa a tristeza no olhar dos discípulos. Mas Jesus aqui era preciso acalmar os corações dos discípulos. E de que forma Jesus tinha que acalmar os corações dos discípulos? Sendo o remédio da alma. E acontece que Jesus se levanta e Jesus diz: a fé que vocês têm em Deus, tenham fé em mim, creiam em mim. A fé em Cristo é o remédio para o coração turbado. Os corações dos discípulos estavam todos turbados e preocupados para onde iria depois da partida de Jesus. Nesse momento, Jesus aqui, em João 14, Jesus, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Aqui está uma palavra de conforto para os discípulos, uma palavra para o coração turbado dos discípulos. Jesus ele percebeu aqui que os discípulos estavam todos perturbados e preocupados como enfrentar agora a jornada sem Jesus. Como enfrentar agora os demônios sem Jesus. Como lutar agora contra toda a maldade sem Jesus. E isso causou em seus pensamentos uma
turbação, uma preocupação e uma pressão externa por temores internos. E o que acontece é que eles começam a querer ouvir de Jesus: e agora, Senhor, que o Senhor está querendo partir, que o Senhor disse que vai voltar, e como agora vamos conseguir enfrentar as tempestades da vida? Como agora vamos conseguir enfrentar os problemas da vida? Como agora vamos conseguir enfrentar os vendavais da vida? As crises que vêm, as sombras que cairão, a solidão, a crise financeira. Jesus aqui está ensinando: as crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades elas ameaçam, os ventos contrários eles conspiram contra nós. Continue crendo em mim, aconselhou Jesus. Continue crendo em Jesus. Vai vir muitos demônios aos seus encontros, mas continue crendo em mim que coisas maiores você farão, maiores do que eu. Jesus aconselhando: as sombras na nossa vida, ela pode até cair sobre nós. Ela pode até querer nos perseguir. Ela pode até querer nos naufragar, nos destruir, mas jamais irá nos destruir. Jesus estava dizendo: vocês têm que confiar em mim, assim como vocês confiam em Deus. Exortou Jesus palavras de conforto. Sabemos que nesses últimos dias as coisas só aumentam, as perseguições só aumentam, os terremotos só aparecem cada vez mais e mais, as tempestades cada vez mais e mais aparecem, o clima cada vez mais ele esquenta, as maquinações dos governos cada vez mais elas são tramadas, elas são bem planejadas. Mas além de todas essas maquinações do demônio, há um Deus no céu que destrói todas essas armadilhas, todas essas ciladas. Nós, como crente, como cristão, estamos sujeitos a passar por solidão, por crise financeira, por doença, por luto, por dor, por lágrimas, pelos vales mais profundos da vida, noites escuras, sempre são inevitáveis. Há momentos que pensamos que não iremos mais conseguir vencer. Há momentos que precisamos que só uma palavra de Jesus pode nos consolar. E às vezes, no decorrer do dia a dia, não paramos para se equipar de uma palavra de força, de uma palavra de vida, de uma palavra energética que faça a gente conseguir destruir todo o mal que vem ao nosso encontro. Porque vales, tempestade, ventos sempre surgirão ao nosso encontro. Mas há um Deus que ele venceu, ele carregou uma cruz pesada. Ele carregou uma cruz pesada para nós conseguirmos vencer também. Ele nos ensinou, ele foi aquele que deu uma palavra de consolo aos discípulos. Observe, Jesus, ele diz: vocês têm fé, mas se vocês tiverem uma pequena fé em Deus, vocês irão vencer. Porque a fé, ela olha para Jesus. A fé, ela não olha para as tempestades. A fé,
ela triunfa em todas as crises da vida. É impossível alguém que tem fé em Deus perder alguma batalha. É impossível alguém que tem fé em Deus ser derrotado. A fé, ela não deve ser colocada em um objeto, em algo sem valor desse mundo. A fé que nós temos tem que ser colocada tão somente no nosso Salvador. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Glória a Deus. Por quê? Na vida do ser humano, nessa terra, o sofrimento e a morte, eles sempre nos acompanharão enquanto viver nessa terra. Mas, além desse terrível acompanhamento que sempre nos perseguirão, Jesus está ensinando: confie, estejam comigo, confiando em mim, que isso tudo irá passar. Isso tudo irá ter fim. Era isso que Jesus estava instruindo aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos: olha, os soldados irão me cuspir, os soldados irão envergonhar, mas continue confiando em Jesus. Eu quero dizer, para finalizar, em que estamos confiando nessa vida? Em que estamos colocando a nossa confiança, a nossa fé? Será que é nas riquezas? Será que é no carro? Será que é em sua casa? Será que é em seu trabalho? Em que você está confiando e colocando a sua fé? Será que você está colocando a sua fé em Deus? Ou você somente espera alcançar felicidades, alcançar alegrias? Isso aí não é certeza de que você está colocando a sua fé corretamente. A fé corretamente, ela deve ser colocada em Jesus, não em objeto, não em coisas materiais. É lindo, eu observo aqui que Jesus, ele sempre tem uma palavra de conforto. A Bíblia Sagrada, ela sempre tem uma palavra de alegria aos nossos corações. O que acontece é que as pessoas se tornam decepcionadas e feridas. Por quê? Porque as pessoas deixam a Bíblia de lado. As pessoas estão querendo distorcer as verdades da Bíblia Sagrada. E com isso surgem as doenças, os corações turbados, perplexos e desanimados com a vida. E com isso não querem mais parar um pouco do seu tempo para ouvir uma palavra do Senhor. E Jesus continua dizendo: confie em mim, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqui na terra estamos de passagem. Há uma morada para nós, há uma morada para eu e você. Estamos querendo se acostumar com esse mundo
A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai com a renovação do vosso entendimento em Cristo Jesus. Não ameis